Minas Gerais é um dos estados brasileiros que não tem o mar. Então eles têm uma decantação, uma morosidade com essa falta. Então eles querem o mar, eles gostariam de ter o oceano batendo, né? Talvez lá nos pés de Belo Horizonte. E essa foi uma festa, né, folclórica que tinha um contingente de marinheiros. Então eu cheguei cedo lá, em Cerro, que fica em cima da Serra do Cipó, ao norte de Belo Horizonte, de Minas Gerais, né? E lá estava esse marinheirozinho, ali pela rua, esperando a hora de partir para a pauta, né? Pela alegria, pela cidade. E aí eu convidei o menino para ficar nessa situação singular de, em vez de estar diante do mar, estava diante de uma plena natureza verde e tranquila. Cavalhada de Pirenópolis, os mascarados, né? Nessa festa supimpa que acontece uma vez por ano nessa cidade. É muito interessante porque é uma festa que tem a briga entre os mouros, né, e os cristãos, que os cavalos vêm enfunados, assim, numa glória de fitas, e é muito bonito. E tem uma outra facção, que é a popular, que fica na rua, que são dos mascarados, que coloca, ornamenta seus cavalos da forma mais, assim, sei lá, muito alegre e rudimentar. Tem jaca pendurada, tem folhagens, eles mascaram o cavalo. Os cavalos é muito interessante, eles mesmos mascarados. E aí eu pedi, vendo exatamente esse fundo, que eu gosto sempre de ornar as minhas fotografias com a questão do fundo, que possa contribuir para a identidade. Então eu já tinha visto esse fundo, vamos dizer, a janela, aquela coisa que dá velocidade, né, que é a diagonal, e o azul. E fiquei esperando ali alguém passar. Quando eles passaram, e eu fiz assim, e eles pararam e eu disse: eu sou fotógrafo, estou aqui com os meus alunos, e você poderia descer? Eu queria fazer uma fotografia. Quando eles queriam fazer uma fotografia, os dois rapidamente desceram. E foi assim, coloquei eles sentadinhos, tinha um banco ali, né, embaixo, coloquei eles sentadinhos, sintonizei eles dentro da organização gráfica que eu queria, e está aí, um belo estandarte. A força da raça da mulher brasileira, com sua feminilidade, os seus traquejos, né, a sua sedução, quando dança, né, de uma forma toda, nossa, me parece de uma santificação, de uma deusa, né? Isso foi num carnaval, onde a escola da Mangueira se apresentava no Rio de Janeiro. E interessante que estava do meu lado também um fotógrafo que na cor muito me seduziu antes de eu sair do preto e branco, era o David Zing, que está um fotógrafo americano falecido, que está, né, sepultado em São Paulo. Ele se enamorou do Brasil, enfim, e aqui ficou. E foi o David Zing que me ensinou essa questão do manejo das cores, né, não? Dessa singularidade tão profana e, ao mesmo tempo, que regula a força abaixo da linha do Equador, né? Em lugar nenhum tem essas cores tão fortes quanto no Brasil, e tudo que circunda abaixo da linha do Equador vai ter essa força motriz, que é a questão da cor. Então vejo essa menina, né, tão exuberante, tão viva, tão fugaz. Acho uma linda foto. Eu estava na revista Manchete por volta de 1968 e fui agraciado com uma viagem a Nova York, onde eu passaria alguns meses trabalhando no birô da revista, né? Essa revista Manchete. E lá eu andava diariamente para cima e para baixo, como todo fotógrafo andarilho faz nos lugares que vai. Não adianta você ficar num táxi e pedir ao motorista que pare, eu vi uma foto, porque vai perder. Pois é, e eu prefiro andar, né? O que aconteceu? Eu estava na Sexta Avenida dessa bela cidade, quando me deparei, debaixo de um frio, acredito, de uns 5 graus já, né, com essa perturbadora imagem, né, de um manequim branco deitado ali, olhando possivelmente na mesma direção da mulher negra que está na rua, né, na avenida,
dentro desse casaco de Vison, e toda paramentada, extremamente feminina, eu achei assim impressionante, né? Eu ter, na casualidade, me encontrado com esse fato. E aí, uma fração de segundo, pá! Também na fase da Manchete, em 1968, né? Foi quando eu resolvi trabalhar com a negritude na musicalidade brasileira. Ninguém dava bola para essas pessoas, ninguém dava bola para essas pessoas, né? E eu me sintonizei que podia fazer perfilá-los, né? Numa situação de glorificação. E assim sendo, dessa vez fui mandado, não me lembro mais o resto, não, eu fui sozinho, e com o motorista, e para fotografar a Dona Ivone Lara, que ninguém conhecia, né? E sendo assim, chegando na casa dela, era uma cozinha que dividia para a salinha pequenininha e o quarto de dormir, né? E eu estava, enquanto ela foi fazer um café, ali eu estava na salinha dela sentado, aí quando ela passou através dessas fitas que fazia uma divisória entre a pequena cozinha e a pequena salinha, eu falei, não, para aí, para aí. Aí peguei o meu equipamento, ela disse, mas o que foi? Eu digo, não, isso é maravilhoso, a senhora no meio dessas fitas, pegue o seu cavaquinho. Ela pegou o cavaquinho, mas eu vou ficar muito feia aqui, nisso é muito feio. Não, não vai ficar, não, a senhora acredita em mim? Aqui, linda, né? Era enfermeira, né? A atividade profissional dela era ser enfermeira. E foi como cantante e como trabalhando na música, né? Uma enfermeira das nossas almas, com a sua vontade de cantar e a sua voz tão afinada, eu acho. A questão da delinquência, muitas vezes, acaba assim, né? Principalmente nessa sociedade onde as pessoas, de repente, não se qualificam, não porque elas não queiram, porque o Estado não lhes dão essa, nem gratificação, tem essa atitude, né? de cuidá-los. Então, eu estava no Rio de Janeiro, num lugar próximo a uma comunidade, uma favela, e encontrei esses garotos por ali, perambulando. E me causou espanto que eles fumavam. Eram meninos de seus 12 a 14 anos. Entrei em contato com eles, e de uma forma que eles não pensassem que eu seria um alcaguete, né? Ou um policial, e convenci de fazê-los essa foto de cada um fumando seu cigarro e unidos. Foi assim. Uma repórter do Jornal do Brasil me ligou me convidando que queria que eu fizesse uma fotografia da minha família, porque a revista que encartava o Jornal do Brasil de domingos, a revista de domingo, ia fazer um trabalho de algumas páginas sobre como o fotógrafo via cada família, cada familiar. E aí, eu que tinha, tempos atrás, visto uma pintura do Guignard, que aparecia um fuzileiro naval, eu falei com meus botões e com ele, pô, Guignard, eu que tinha que fazer essa foto. Por quê? Meu pai é fuzileiro naval, foi fuzileiro naval. E sendo assim, né, Guignard, eu vou, de repente, lhe provocar. E quando essa menina me convidou, eu digo, agora sim. E fiz quase que uma homenagem a um famoso retrato do Guignard, que ele pintou mineiro, usando meu pai com seu uniforme, né, da Marinha, de fuzileiro naval, junto com um vestidinho que eu aluguei vestindo a minha mãe. Peguei os meus 2 filhos, o Duda, que está do lado de cá, o Aloysio, que está do lado de lá, que é advogado, e perfilei eles nessa Mata Atlântica, que é lá no Rio de Janeiro, ali o Alto da Tijuca. E eles não queriam se desnudar, eu digo, não, eu pago o colégio, eu alimento vocês vão ter que fazer isso sim. Eles eram adolescentes nessa época, né? O Duda hoje gosta de comer 1 leão por dia, como eu também, é fotógrafo. E o outro é procurador da República.
Eu adoro música. Se eu fosse um homem ligado na sonoridade, eu tocaria esse instrumento, que é um cello, né? Um violoncelo. Adoro jazz. Isso foi em Cuba. E aí esse homem estava tocando num outro lugar, digamos, dentro de de um bar, e aí durante o dia, antes do almoço. E aí eu convoquei, falei com ele, né? Fotógrafo brasileiro, que estava com os alunos, dando um workshop, eu estava fazendo acompanhado de umas 10 pessoas, alunos brasileiros. E aí falei com ele se ele podia atravessar a rua, porque eu tinha visto essas marcas, né, aqui, né, dessas sombras. E era um sol, me parece, de quase meio-dia, por aí. E ele não teve problema, ele disse, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aqui eu coloquei ele ali, como se fosse um palco imaginário, onde ele atuava constantemente. E ele disse, agora vamos. E ele começou a tocar. Foi assim que eu fiz essa fotografia lá nessa cidade. Do candomblé, cabeça feita, um menino dos seus 12 anos, talvez, ainda uma criança para mim. Isso foi na cidade de Cachoeira, ali no interior da Bahia, uma cidade que já foi capital da Bahia há muitos anos atrás, durante acho que 15 dias, naquela questão anterior à nossa independência. E aí eu estou fotografando essa entidade, olha como é que o menino olha com tal autoridade, né, para mim, que eu tremi nas bases, mas eu tinha que fotografá-lo. Fiz um enquadramento vertical, coloquei muita cor na parada, que era lá do lugar, né, da parede do casarão, e coloquei ele exatamente com essa distinção, né, de uma superioridade, enfim. E essa é a foto que eu acho que também é bem Walter Firminiana na questão da cor.